Abre no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26. A partir do versículo 1. Gênesis 26, 1. Livro de Gênesis 26, 1. Eu vou compartilhar aqui. Se você não tem a Bíblia, fica em paz que eu vou compartilhar com você. Boa noite para o pessoal que chegou depois aqui na sala. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 26. Acharam aí? Gênesis, capítulo 26. Já está aí na tela. Vamos para o texto sagrado. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deixa eu marcar aqui, para ficar fácil para a gente ir acompanhando. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deixa eu marcar aqui. Próximo. Pronto. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui, deixa eu marcar essa outra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí diz assim o versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pronto. Aqui é o primeiro tema da mensagem. A Bíblia diz que veio uma fome muito grande sobre o lugar aonde vivia Isaque com a sua família. E, logicamente, quando você se vê diante de uma situação de escassez, diante de uma situação de apuro, você logo procura fazer alguma coisa para contornar aquela situação. É mais ou menos a água, quando vai descendo, quando ela encontra uma pedra no caminho, ela procura contornar para seguir em frente. Assim também somos nós, sim ou não? E com Isaque não foi diferente. Opa, veio a fome. Naquela época não tinha indústria, não tinha um comércio. Se vivia unicamente, exclusivamente da terra e dos animais. E sem água, seca, não tinha como plantar e não tinha também como cuidar dos animais. Ou seja, todos os lugares no passado, quando se vinha grande seca, as pessoas fugiam dali, porque aquele lugar não tinha como viver. Isaque não foi diferente. Quando veio a fome, quando veio a seca, ele disse assim: olha, eu vou descer, eu vou para o Egito. Eu vou para o Egito. Aí o versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Primeiro ponto para quem quer prosperar. Primeiro ponto para quem quer prosperar é a pessoa começar a obedecer a Deus. Obedecer a Deus. É a pessoa começar a ser fiel à palavra de quem? De Deus. E essa obediência, ela aponta
para o dízimo. Preste atenção no que eu estou falando para você. Eu estou ensinando para você, dentro da palavra, como você tem que proceder para que aquilo que você está buscando de Deus venha. Por exemplo, você veio aqui nessa noite porque você quer prosperidade. Bispo, eu quero prosperar. Eu quero que o meu trabalho seja abençoado. Eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Primeiro passo para quem quer prosperar: obediência. Obediência. Deus veio e falou com Isaac: não desças ao Egito. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela. Serei contigo e te abençoarei. Gente, quando Deus ele é com você, quando Deus ele é com você, quando você está apegado a Deus, você passa a ser a própria bênção. Quando você se apega com Deus, quando Deus ele está com você, a Bíblia vai dizer que Deus ele transforma deserto em manancial. Deus transforma deserto em manancial. Mas para Deus ser comigo, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser fiel à voz de quem? De Deus. Isaac estava olhando com os olhos humanos. E olhando com os olhos humanos, naquela terra seca, não tinha como sobreviver. Naquela terra seca, não tinha como prosperar. Não tinha como as coisas darem certo. E esse é o grande problema. Por que que muitas pessoas, elas não vencem? Porque elas estão olhando com os olhos naturais. E quando você olha com o olhar natural para uma situação difícil, você não vê saída, você não vê solução. Isaac olhou para a terra e logo veio: eu não vou conseguir nada aqui. A terra é seca. Como é que eu vou plantar? Eu vou plantar e eu não vou colher nada. Como é que eu vou criar as ovelhas? Como é que eu vou criar os cabritos? Como é que eu vou criar o gado? Se eu não tenho como descedentá-los, se eu não tenho como dar água para eles. Ou seja, nesse lugar eu não vou conseguir nada. Esse era o olhar humano. Talvez hoje você olhe para a tua situação financeira e vem exatamente isso. Eu não tenho como prosperar porque tem crise. Eu não tenho como prosperar porque eu estou aqui no sertão. Eu não tenho como prosperar porque eu não tenho estudo. Eu não tenho como prosperar porque eu não tenho um padrinho. Eu não tenho alguém para me estender a mão. Se Deus for com você, você vai prosperar. Aonde você está, você vai prosperar. Aonde você está, você vai prosperar. O que você precisa fazer é obedecer à voz de Deus. Deus falou para Isaac: não vá para o Egito. Não vá. Mas, Senhor, não vá para o Egito. Fica na terra. Habita nela e serei contigo. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus estava dizendo para Isaac o seguinte: se você obedecer a minha voz, se você crer na minha palavra, eu não só vou te abençoar, eu não só vou te prosperar, mas vai acontecer o seguinte: através de você, outras pessoas vão ser abençoadas. É você começar a derramar a água no copo d'água. E ela vai enchendo, e chega uma hora que ela faz o quê? Ela transborda. Ela transborda. É dessa maneira que Deus quer te abençoar. É dessa maneira que Deus quer abençoar o teu trabalho.
É dessa maneira que Deus quer abençoar a tua vida financeira. O que você precisa fazer é crer. É crer na palavra. É obedecer à voz de Deus. Quando você começa a obedecer à voz de Deus, quando você começa a crer de todo o coração na palavra de Deus, eu já disse aqui e vou repetir, Deus ele não faz mágica, ele faz um milagre. Então Deus vai te dar direção. Deus vai te dar sabedoria. Por exemplo, você que está aqui na sala, em alguma coisa você é muito bom. Você tem talento. Bispo, eu sou um excelente pedreiro. Eu tenho uma mão muito boa. Um exemplo. Bispo, eu sei fazer um bolo que é uma beleza. Todo mundo gosta. Bispo, olha, eu sou um bom vendedor. Você tem um talento. Deus vai te dar a direção naquilo que você é bom. E aí você vai ganhar dinheiro. Aí você vai prosperar. Aí você vai fazer a diferença. Mas o primeiro passo é você obedecer à voz de Deus. É fácil a gente ouvir a voz de Deus. Ou melhor, é fácil a gente ouvir a palavra. Mas não é fácil obedecer. Não é fácil. Porque obedecer requer renúncia. E você sabe, o que é mais difícil renunciar é o teu ego. É o teu eu. Porque a gente sempre quer fazer do nosso jeito. É ou não é? A gente sempre quer fazer do nosso jeito. A gente sempre quer fazer do nosso jeito. E se eu quero o favor de Deus, eu vou ter que fazer agora do jeito de quem? Do jeito de Deus. Ah, não, mas eu quero fazer assim. É só você parar e pensar. Há quanto tempo você vem fazendo do teu jeito? Você não tem conseguido. Há quanto tempo você está tentando sair dessa situação do teu jeito? E parece que você está num pântano. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de areia movediça, que cada passo que você dá tentando sair, você desce mais. Cada esforço que você faz tentando sair, você afunda mais. De repente você está nessa situação. Mas você tem tentado fazer do seu jeito. Se você quer a mão de Deus, começa a fazer do jeito de Deus. Começa a fazer do jeito de Deus. Começa a dar ouvidos à direção que Deus está dando. Ah, eu quero que Deus me abençoe, mas eu quero fazer do meu jeito. Não esquece. Deus não vai trabalhar na tua vida. Mas, bispo, Deus não vai trabalhar na tua vida. É só você ver a Bíblia. Veja os milagres da Bíblia. Todos os milagres da Bíblia, todo o sobrenatural, toda a intervenção de Deus na Bíblia, primeiro, alguém obedeceu à voz de quem? De Deus. Primeiro, alguém obedeceu à voz de Deus. E porque houve obediência, houve o agir de Deus. Por exemplo, o Mar Vermelho abriu. Abriu o Mar Vermelho. Que glória a Deus, um milagre tremendo. Mas Deus falou com Moisés. E Moisés obedeceu a voz de quem? De Deus. Você quer prosperar? Começa a dar ouvido à voz de Deus. Começa a fazer conforme a palavra de Deus. Começa a fazer conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus está mostrando. Primeiro passo para a prosperidade é a obediência. Primeiro passo para a prosperidade é a obediência. Primeiro passo para a prosperidade é a tua fidelidade no dízimo. Como é que você quer que Deus prospere a tua vida se você está roubando a Deus? Porque a Bíblia fala dessa maneira. Ah, bispo, mas eu não aceito. Se você não aceita, é outra história, mas isso não muda a Bíblia. Isso não muda a palavra de Deus. O texto vai dizer, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Satanás, ele sabe que na tua obediência à palavra tem bênção para a tua vida. Então ele vai trabalhar sempre para
tirar de você a palavra. Ele sempre vai usar pessoas endemoniadas para que você não obedeça a palavra. E uma delas é o dízimo. Uma delas é o dízimo. Uma delas é o dízimo. Se você quer prosperar, o primeiro passo é a obediência. Isaac queria prosperar. Isaac queria prosperar. E ele sabia que ele só poderia prosperar pela mão de quem? De Deus. Ele só poderia prosperar pela mão de Deus. Então Deus falou assim, ó, fica na terra. Isaac poderia dizer assim, Senhor, mas a terra está seca. Como é que eu vou? Gente, Deus é onipotente. Ele pode tudo. Se ele está falando no teu coração, se a fé está falando no teu coração, se a fé está batendo forte no teu coração, Deus não está falando com você para brincar com o teu sentimento. Deus está falando com você aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Mas a decisão de crer é sua. Deus, Ele fala, eu é que tomo a decisão se eu vou crer ou não. Isaac obedeceu. Diz assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Vamos lá para o versículo 12 agora, para a gente orar. Vamos lá para o versículo 12. Vai na tua Bíblia, avança um pouquinho, vai para o versículo 12. Deixa eu marcar aqui, para você conseguir enxergar bem. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Segundo passo para quem quer prosperar. O primeiro é a obediência. O segundo é você agir a sua fé. É você começar a lançar sementes. É você começar a lançar semente. Por exemplo, bicho, eu estou desempregado. O senhor ora para me prosperar? Eu vou orar para você prosperar. Agora, quando eu terminar de orar para você prosperar, o que você tem que fazer? Bicho, agora eu vou dormir, vou descansar e vou esperar. Não, agora tu sai e vai bater na porta para Deus abrir. Isso é você começar a lançar semente. Tem gente que está orando, Deus, abre uma porta. Aí ele acorda meio-dia, dorme até meio-dia. Aí reclama, puxa vida. Já viu aquele ditado que quem quer, vai? Você quer prosperar? Vai bater na porta. Jesus disse, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Não espera a porta vir até você, vai lá na porta. Vai lá na porta. Fé. Obediência e fé. Vamos botar aqui, perna direita e perna esquerda. Eu estou obedecendo, estou sendo fiel. Agora eu vou usar a minha fé. Eu vou usar a minha fé lá no meu trabalho. Puxa, Deus colocou no meu coração para mim empreender. Eu vou usar a minha fé e vou começar um negócio pequeno. Isaac obedeceu. Mas Isaac não ficou dentro de casa. Agora vou esperar, porque Deus vai fazer chover comida do céu. Não. Diz a Bíblia que ele fez o quê? Semeou Isaac naquela terra. Como é que era a terra, gente? A terra era muito boa, não era? A terra era bem regada, tinha rio, era uma beleza. A terra era assim? Não. A Bíblia diz que a terra era seca. A terra era terra seca. Mas por que Isaac semeou naquela terra? Pela certeza da promessa de Deus. O que faz a pessoa dizimar? A certeza na promessa de Deus. O que faz ela ofertar? A certeza na promessa de Deus. O que faz ela ir lutar pela prosperidade dela? A certeza que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus falou, eu vou te abençoar. Eu vou multiplicar a tua bênção como as estrelas do céu. Você vai ser tão abençoado que vai transbordar e um monte de gente vai ser abençoado. Isaac creu naquela promessa e ele começou a usar a fé. Semeou Isaac naquela terra. E o texto diz assim, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Olha o que eu vou profetizar para você nessa noite. Olha o que eu vou profetizar para você. Está faltando mais ou menos 75 dias para terminar 24.
Se você começar a ser fiel a Deus, se você começar a lançar semente, se você crer de todo o coração na promessa de Deus, você não vai terminar esse ano do mesmo jeito. Não vai. Não vai. Olha o que eu estou entregando para você. Olha o que eu estou entregando para você nessa noite. Faltam mais ou menos 75 dias para terminar o ano. 75 dias para fechar 24. Se você tomar posse do que eu estou entregando, e não é só falar, eu recebo. Não. Começar a colocar em prática na tua vida. Esse mês de outubro já vai ter diferença na tua vida financeira. Novembro já vai ser diferente. Dezembro já vai ser diferente. Nós vamos clamar nesse propósito. Nós vamos clamar nesse propósito. E eu estou entregando para você o que Deus me deu. Eu estou entregando para você o que eu creio. Eu estou lançando semente. Eu estou lançando semente. Qual a garantia que eu tenho? A palavra. Ele disse que Ele vai honrar. Ele disse que Ele vai abençoar. Então eu creio. Eu creio. Se você quer prosperar, fidelidade a Deus, obedece. Seja obediente à voz de Deus. Mas começa a lançar semente. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, olha só, gente, recolheu 100 por 1. Puxa vida, isso aqui é tremendo. É mão de Deus. Recolheu 100 por 1. O que significa isso? Cada semente que ele botava na terra, Deus abençoava e voltava para ele 100 frutos. 100 frutos. Ele botava uma semente e colhia 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Aí você diz, poxa bicho, como é que pode? Terra seca. Gente, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Às vezes, o nosso problema é que a gente fica preocupado. Não, mas como é que eu vou prosperar? Como é que Deus vai me abençoar? Como é que eu vou pagar a dívida? Como é que eu vou conseguir um emprego? Obedece e lança a semente e deixa Deus agir. Obedece, lança a semente, deixa Deus agir. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Você tem que crer. Recebeu a palavra, eu vou obedecer essa palavra, vou ser fiel a Deus. Lança a semente. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. A Bíblia diz que naquele mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Ou seja, ele botou uma semente. Deus abençoou, deu para ele 100 frutos. E logicamente, com aqueles 100 frutos, agora ele tinha 100 sementes. Agora você imagina isso multiplicando, 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 multiplicando. É o agir de Deus. É o agir de Deus. É o agir de Deus. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A tua prosperidade, ei, acorda. A tua prosperidade vai vir da mão de Deus. Mas eu estou entregando para você o que Deus me deu. Deus está mostrando para você, quer prosperar? Obedece, lança semente. Obedece, lança semente. Isaac obedeceu, lançou a semente. A Bíblia diz que no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Para a gente terminar e orar. O versículo 13. 13 e o 14. Diz assim o texto. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Deixa eu marcar aqui, para a gente terminar. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, um homem que, a princípio, estava fugindo da seca, não tinha nada. Vou fugir daqui, porque aqui não tem jeito. Deus falou com ele. Ele creu e obedeceu. Porque ele creu, ele lançou a semente. E Deus o abençoou. E agora a Bíblia mostra esse homem próspero.
é o que Deus quer fazer na tua vida financeira. É o que Deus quer fazer na tua vida financeira. Mas Deus não vai fazer mágica. Deus vai fazer o milagre. E o milagre, eu tenho que fazer a minha parte. E Deus vai fazer a parte dele. Amém? Você tem que fazer a tua parte. A tua parte é obedecer, ser fiel a Deus, lançar semente. E o resto é com Deus. Aquele que fez a promessa, ele é fiel. Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem entendeu a palavra nessa noite? Quem entendeu? Bispo, eu entendi. Então pega isso, coloca em prática na tua vida.